Olá, boa noite. Boa noite. Lula reage à Lava Jato, rebate acusações por mais de uma hora. O ex-presidente afirma que os procuradores da Lava Jato construíram uma mentira. Empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula, e ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, são condenados por corrupção. E o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, e Marcelo Odebrecht são indiciados por corrupção no BNDES. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Perdi uma perna sobre 2 rodas, mas como todo brasileiro me superei. Hoje, outras 2 rodas me dão confiança para levar meu corpo e meu país pro pódio. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Para mudar a saúde da nossa cidade, vamos trabalhar em parceria com o governo do estado. As UBSs, AMAs, AMES e hospitais vão funcionar de forma integrada. Ao invés de inventar um novo cartão, você vai usar o cartão do SUS, que você já conhece. Você vai poder usar também um aplicativo para o seu celular. O médico, seja da UBS, da AMA ou do hospital, terá acesso ao seu prontuário completo e na hora. Com parceria e tecnologia, dá para mudar a saúde de São Paulo e mudar para muito melhor. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. 120 mil crianças estão fora das creches na cidade de São Paulo. Uma administração que não cuida das suas crianças não merece a sua confiança. Precisamos mudar São Paulo para melhor. Vote Pepe 11888. Sabe aquele sentimento que a gente tem que nada vai mudar? Que os políticos sempre falam e nada acontece? Eu também tinha. Escolhi fazer a diferença eu mesmo. Com garra e coragem eu mudei a minha história e juntos vamos mudar a de São Paulo também. Tami Miranda, 11 mil. Bom te ver no Todo Seu. Quando eu falo em taxa, você pensa em quem? Quando eu falo na indústria da multa, você pensa em quem? Quando eu falo no candidato dos ricos, você pensa em quem? Mas quando eu falo em defesa do consumidor, em quem você pensa? Entendeu a diferença? Taxa, indústria da multa, o candidato dos ricos e defesa do consumidor. O que define mesmo o candidato é a história dele. O resto é propaganda em véspera de eleição. Meu voto é 10. Eu assisto Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às 6 da tarde. Trabalho há mais de 30 anos na área da beleza. Tenho projetos para os profissionais da nossa categoria e para toda a cidade. São Paulo tem um caminho. Marinho, 55888. Contra os maus tratos e o abandono de animais, Miriam de Souza, 55066. Sou ativista da causa animal e conto com você. Nessa eleição, vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. Neste domingo, os lances, as polêmicas, tudo sobre o clássico Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Um dia após ser denunciado pelo Ministério Público Federal, ex-presidente Lula faz pronunciamento. Apesar de falar por mais de uma hora, quase não se defendeu das acusações feitas contra ele. O ex-presidente Lula abriu o discurso dizendo que ia falar como um cidadão indignado e não como um político, e criticou a apresentação de ontem do Ministério Público Federal. O MPF denunciou o petista, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Não vou fazer um show de pirotecnia como fizeram ontem. Dedicaram um apartamento que eu não tenho.
me dedicaram uma chácara que não é minha. Me dedicaram até de ser o comandante maior de todo o processo de corrupção da Petrobras. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Ainda segundo os procuradores, foram desviados quase 88 bilhões de reais da Petrobras. Eles afirmaram que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam 3 milhões e 700 mil reais. Construíram uma mentira. Construíram uma inverdade. Como se fosse um enredo de uma novela. O ex-presidente defendeu o fortalecimento do Ministério Público e da Polícia Federal, mas disse que é preciso ter responsabilidade. E os companheiros que compõem o corpo do Ministério Público têm que ficar muito atentos, porque você não pode permitir que meia dúzia de pessoas estraga o histórico de uma instituição tão importante para esse país. Emocionado, Lula destacou que está à disposição para prestar novos depoimentos e que, se for comprovado contra ele qualquer ato de corrupção, vai a pé até a delegacia. Estou à disposição. As pessoas me encontram e falam assim, nossa, eu pensei que você estava tão triste. Eu não tenho espaço para ficar triste, gente. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Lula declarou ainda que ninguém está acima da lei, nem um ex-presidente, nem um procurador da República, nem um ministro do Supremo Tribunal Federal, e que está com a consciência tranquila, já que tem uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. O petista disse que ganhou o direito de andar com a cabeça erguida e pediu mais respeito à sua família, em especial à sua mulher Marisa Letícia. Eu não conheço os meninos que fizeram. Não sei se eles têm família como eu tenho. O dado concreto é que, embora eu não conheça, pela educação que eu tive de berço, talvez por não ser concursado, eu respeitaria mais a família deles do que eles respeitaram a minha. E garantiu que as acusações seriam uma tentativa de tirá-lo da disputa presidencial em 2018. Lula convidou os militantes a usar camisa vermelha para demonstrar orgulho de integrar o PT. Esse partido, aos 36 anos de vida, tem que ter orgulho, porque ninguém nunca fez mais do que nós fizemos nesse país. No evento em que o Lula se defendeu das acusações do Ministério Público, o PT criticou o que chama de sua criminalização. Os advogados de Lula afirmam que os procuradores não apresentaram provas concretas e que violaram as garantias de dignidade da pessoa humana e da presunção da inocência. Antes do discurso de Lula, o presidente do PT, Rui Falcão, leu uma nota de repúdio à denúncia apresentada contra o ex-presidente e sua mulher. O texto, assinado pelo Diretório Nacional do PT, criticou a criminalização do partido. Os ataques foram direcionados ao coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol. Segundo a nota, o procurador protagonizou um grotesco espetáculo midiático. O evento reuniu senadores e dezenas de lideranças do PT, entre eles Guilherme Boulos, do MTST, o presidente da CUT, Wagner Freitas, e o secretário municipal de saúde de São Paulo, Alexandre Padilha. A segurança aqui foi reforçada desde cedo. Funcionários do hotel controlaram o acesso de veículos durante o discurso do ex-presidente. Do lado de fora do hotel, militantes do PT fizeram um ato de apoio ao ex-presidente. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, explicou que entrou com uma queixa contra os procuradores da Operação Lava Jato. Hoje, nós demos entrada no Conselho Nacional do Ministério Público numa representação mostrando graves desvios funcionais na conduta de procuradores da República que fizeram, com recursos públicos, uma entrevista coletiva de assunto que não era da atribuição deles, apenas para enxovalhar a honra e a reputação do ex-presidente Lula e de Dona Marisa. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, falou sobre o armazenamento dos bens pessoais e do acervo do ex-presidente, que foi pago pela construtora OAS. Como o Estado não tem condições de cuidar disso, teoricamente você dá para uma pessoa privada cuidar disso. Aí a pessoa privada vai buscar o apoio, como eu fui buscar com a OAS.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, foram cautelosos ao comentar a denúncia contra o ex-presidente Lula. FHC disse que lamenta que o petista esteja passando por esta situação difícil. Em uma entrevista no Rio de Janeiro, o FHC afirmou que é o momento de Lula desabafar. Eu acho que o presidente Lula passa por um momento difícil. O que ele diz, eu não vou contestar. Eu acho que não cabe a mim, nesse momento, ficar fazendo comentários sobre o que disse, deixou de dizer, atribuiu, deixou de atribuir o presidente Lula. Eu respeito, eu lamento, sinceramente. Eu acho que uma coisa é sempre de lamentar que uma pessoa que tem a trajetória que teve o presidente Lula tenha chegado a esse momento de tanta dificuldade. Então eu prefiro não fazer comentários. Ao lado de Fernando Henrique, Aécio Neves disse que Lula está se vitimizando. Segundo ele, as respostas do PT e de suas principais lideranças acabam caminhando para o jogo político. O único equívoco que eu vejo, e não é de agora, é recorrente, é sempre que ele se vê em dificuldades, isso é uma prática do PT, tentam sempre transferir a outros responsabilidades que são suas. Não há em nenhum momento, e com a presidente Dilma foi da mesma forma, por isso chegou onde chegou, não há o reconhecimento, não há a meia-culpa, não há a grandeza de compreender que cometeram equívocos graves e ilegalidades que estão levando o PT e as suas principais lideranças a essa situação. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Na segunda-feira, o Lula foi à posse de Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal e lá reclamou do impeachment de Dilma, dizendo que foi não um golpe, mas um crime. Agora está chamando o impeachment de golpe continuado e a continuação é a denúncia que ele sofreu do Ministério Público na Operação Lava Jato, em Curitiba. Ele já vinha às turras com o Sérgio Moro, desafiou os ministros do Supremo, chamando-os de cúmplices de um crime, na prática, né? E agora está querendo brigar com os procuradores. Ou seja, de volta ao sindicato, o Lula resolveu desafiar o Estado Democrático de Direito e mostrou até que foi modesto, quando disse que no Brasil o único que o superava em matéria de popularidade era Jesus Cristo. Lembre-se que o John Lennon foi muito mais herege, digamos, ao dizer a frase, porque disse que era mais popular do que Jesus Cristo. O Lula foi modesto, disse que Jesus Cristo era mais popular do que ele, mas, de certa forma, podemos dizer que ele desafia a justiça, a república e desafia o seu companheiro de conversa, Deus. Afinal de contas, nós, cristãos, sabemos que Jesus Cristo é filho de Deus. Todos somos, mas é filho mesmo, né? Então, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em pé. No dia em que o ex-presidente Lula se defendeu das acusações do Ministério Público, o movimento dos trabalhadores sem teto, protestou por moradia na Zona Sul de São Paulo. O protesto começou por volta das 3 horas da tarde na estação Morumbi da CPTM. Depois, os manifestantes vieram aqui para a frente do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. O trânsito na Avenida Morumbi ficou bloqueado nos 2 sentidos durante toda a tarde. O grupo pede pela construção de moradias populares em 18 ocupações do MTST na capital e cobra do governo do estado que assine convênios efetivando as obras. Uma comissão da Secretaria Estadual da Habitação discutiu o assunto com lideranças do MTST e se comprometeu a estudar a proposta, que também depende do investimento do Ministério das Cidades. O protesto de hoje acontece no mesmo dia em que o ex-presidente Lula deu uma entrevista se defendendo das acusações da Operação Lava Jato. A Polícia Militar acompanhou o ato e nenhum incidente foi registrado. Juiz Sérgio Moro condena o empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, por gestão fraudulenta e corrupção passiva.
Bum Lai foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de gestão fraudulenta e corrupção passiva, pela participação, obtenção e quitação fraudulenta de um empréstimo junto ao Banco Chain de 12 milhões de reais em 2004 e pela participação, solicitação e obtenção de vantagem indevida no contrato entre a Petrobras e o Grupo Chain para a operação de um navio sonda da Petrobras. Na mesma sentença, Sérgio Moro condenou também o lobista Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, e outros 4 réus do processo. Os advogados de Bum Lai e de João Vacari Neto disseram que vão recorrer da decisão. O Grupo Chain ainda não se pronunciou. O advogado de Fernando Baiano disse que só vai falar após ter acesso à sentença. E a advogada de Cerveró disse que a condenação já era esperada, dado o acordo de delação premiada que foi fechado. Polícia Federal deflagra a 8ª fase da Operação Acrônimo, que investiga a liberação de empréstimos do BNDES para a empreiteira Odebrecht. Mandados de condução coercitiva e busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. No âmbito da mesma operação, a Polícia Federal indiciou hoje o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, e o empresário Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht é acusado de ter praticado crime de corrupção e Pimentel, além da corrupção, também tráfico de influência. Como o governador mineiro tem foro privilegiado, o indiciamento foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo a Polícia Federal, Pimentel teria atuado na liberação de financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht no exterior, quando era ministro do Desenvolvimento, entre 2011 e 2014, no primeiro governo Dilma. Agora o inquérito segue para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se oferece mais essa denúncia contra o petista e o empreiteiro. Também hoje foi deflagrada a 8ª fase da Operação Acrônimo. Dessa vez, a Polícia Federal quer saber se a Odebrecht pagou propina a um funcionário do Ministério da Fazenda para conseguir um empréstimo do BNDES. O dinheiro teria sido aplicado no projeto do Porto Mariel, em Cuba, e em outros projetos semelhantes. Também é alvo dessa fase um suposto esquema de pagamento de propina a servidores públicos com o objetivo de fraudar licitações do Ministério da Saúde. Em nota, a defesa de Fernando Pimentel disse que o indiciamento e a Operação Acrônimo como um todo são absolutas ilegalidades e que aguarda recursos da defesa que ainda serão julgados no Superior Tribunal de Justiça. Já Odebrecht afirmou que não vai se pronunciar. E lembrando que neste domingo, a partir das 6 da tarde, você assiste aqui na TV Gazeta o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento tem parceria do jornal O Estado de São Paulo e também do Twitter. Um dos blocos terá perguntas aos candidatos gravadas, que podem ser gravadas desde já e serem enviadas por eleitores através do Twitter. A sua pergunta pode ser uma das selecionadas. Envie um vídeo com sua pergunta gravada através do Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. Domingos Montanher, um dos principais atores da novela Velho Chico, da Rede Globo, morre após mergulho no Rio São Francisco. O corpo do ator foi encontrado a mais de 30 metros de profundidade. As equipes de busca encontraram o corpo do ator preso nas pedras perto da usina de Xingó, em Sergipe. Segundo informações da emissora, ele gravou cenas da novela hoje de manhã e depois, em companhia de Camila Pitanga, foi almoçar e aí então foi nadar no rio. Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. Domingos Montanher era paulistano e tinha 54 anos. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e até amanhã. Tchau, Tássia, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Conheça um autêntico restaurante polonês no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.